Seja bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Amém, eu agradeço muito, eu estou muito feliz e estou muito acanhado também, porque talvez não sei se parece para todos, mas eu sou bem tímido, né? Eu estou bem com vergonha. Vamos ver para onde nós vamos aí, como é que nós vamos. A graça de Deus não alcança aí, né? Amém. Isso aí. Anderson, vamos começar então, porque pode ser que tenha alguém que não te É, conheça, né, do acampamento. E eu queria perfeito, que você se apresentasse, falasse quem é você, qual a sua igreja, o que você faz assim, na vida, para o pessoal te conhecer um pouquinho. perfeito. Certo. Bom, então eu me chamo Anderson Lopes, né? Eu sou noivo da Stephanie Cipriano. Nós, pela graça de Deus, se o Senhor nos permitir, nós iremos casar o ano que vem. Ah, a Stephanie, quando eu a conheci, ela tinha a Maria Eduarda. Então, hoje a Maria Eduarda é minha filha, né? Uma criança maravilhosa, por quem eu sou muito apaixonado. Na verdade, criança não mais, pré-adolescente. A Maria tem 13 anos. Sou vocalista da banda Buscar a Coroa. Esse ano nós estamos bem parados, devido a uma série de coisas, né, de atividades também. E uma delas, esse ano nós começamos uma plantação de uma igreja chamada Igreja da Cruz. Nós estamos ainda organizando algumas áreas dos estatutos, a parte de documentos, essas coisas, né? Mas estamos já cultuando juntos há 1 ano e alguma coisinha. Que legal. E devido a toda essa loucura de pandemia, de tudo mais, nós agora estamos fazendo os nossos cultos aqui, na minha casa, da maneira do possível, naquilo que nós podemos trabalhar, né? Da maneira que nós podemos fazer. E orem por nós, é isso. O que eu faço além disso... já é muita além coisa. de ser pastor... além de ser pastor da Igreja da Cruz e vocalista do Buscar a Coroa, é ser noivo e ser pai, ser filho, né? E servir a Jesus. O Senhor me chamou para essa obra e nós estamos aí para servi-lo. Podemos falar como Isaías, né? Nós somos um homem de lábios impuros, habitamos no meio de um povo de puros lábios, mas eis-nos aqui, né? Que o Senhor nos purifique e nos use, apesar de nós, né? Estamos aí para isso. Amém. Gente, isso já demanda tanto tempo, já é muita coisa, né? Já faz tudo na vida. Sim, tem uma outra coisa. Fala. Eu tô fazendo seminário também. Tô fazendo seminário no Martin Bucer. Então, tem aí essas 3 coisas aí. Bastante coisa, na verdade, nem sei enumerar isso aí. Tá acontecendo. Que o Senhor nos guarde aí, nos ajude. Amém. Amém. Que legal, é pastor de uma igreja, vocalista de uma banda. Nossa, gente, isso também já é muito legal. Imagina, os jovens da igreja devem pirar. Muito bem. Na verdade, a gente não toca ainda, né? Mas estamos aí, o pessoal gosta, né? Daqui a pouco começa. Bem, daqui a pouco volta, se Deus quiser. Amém, não vejo a hora de voltar também. E conta pra gente um pouquinho, eu queria começar esse bate-papo, já que você esteve no acampamento Transformados. Eu lembro que vocês fizeram a parte da manhã e da noite com a gente, você pregou à noite. Sim. Eu queria que você relembrasse um pouquinho esse dia com a gente, de como foi para você estar lá com a gente, né, dessa experiência, e de como foi ministrar sobre esse tema lá no acampamento. Amém. Uma pergunta bem... Eu falo bastante, vou tentar cortar aqui, né? Mas eu lembro desse dia, eu lembro que nós viemos de um outro acampamento e nós saímos de lá e fomos para o acampamento Transformados e foi um dia bem corrido, assim. Eu lembro que eu, infelizmente, não tive a oportunidade de ficar em comunhão com muitos irmãos ali, nós estávamos bem cansados, né? A Maria, minha filha... estava mais no gás, conseguiu curtir com a galera, foi para a piscina, enfim. Mas uma das coisas que foram muito marcantes, assim, foi a palavra da parte da manhã. Eu não me lembro o nome da irmã que ministrou, que pregou, eu não me lembro dela. Mas ela pregou em Romanos 12, se não me engano. E eu lembro que foi uma palavra muito edificante. E uma das coisas que me chamou muita atenção, um dos momentos, assim, dentre vários ali, né, que nós partilhamos ali, um dos momentos que foram, assim, bem gostosos, que ficaram marcados, que eu lembro
constantemente, foi um momento que nós tiramos para nós orarmos após a pregação da noite, assim, aonde alguns jovens estavam todos sentados, né, de cabeça baixa, e algumas pessoas se levantaram, o Raiste ali, a Stephanie, o Biel, e nós oramos ali uns pelos outros, e foi um momento de comunhão e de muita edificação, assim. Nós tendemos, não, quando eu digo nós, eu sou injusto porque eu acabo generalizando, né, mas nós tendemos a diminuir, assim, a importância de tudo isso, assim, como foi edificante ver cristãos clamando ao Senhor e clamando uns com os outros e uns pelos outros. Isso foi um momento muito marcante. Foi um dos momentos, né? Eu falei da pregação, eu falei da Maria ter aproveitado bastante, mas um dos momentos também foi esse do final, onde nós pudemos ali orar e orar uns pelos outros e uns com os outros, né? Esse foi um dos momentos marcantes, hein? Que demais, um dia muito especial esse mesmo. E eu queria conversar, a gente falou desse assunto há 2 anos atrás, né? Mas ele continua sendo muito relevante para a gente hoje. E na perspectiva que a gente tem de vida, né? O que seria ser transformado hoje? Como a gente pode viver essa transformação? Perfeito. Essa é uma pergunta gostosa de responder. Que o Senhor me dê graça aqui para não estender muito, não virar um sermão isso. Mas eu acho que a gente precisa afunilar um pouco mais o que é esse transformados, né? Quando você diz ela é relevante até hoje, e ela é muito relevante ainda hoje, eu acredito nisso, quando nós entendemos transformados a partir daquilo que as pessoas vão chamar de regeneração, de novo nascimento, de nova criatura, e nesse sentido ela é relevante mesmo, porque é o tema das Escrituras, as Escrituras falam constantemente sobre esse novo nascimento. Então, o que é interessante, e por que é relevante nós pensarmos sobre transformados ainda hoje, é porque, eu acho que uma das coisas é porque nossa perspectiva de sermos transformados, ela tem se restringido muito a atividades, ela tem se restringido muito a coisas que nós fazemos. Então, de fato, quem é transformado faz alguma coisa, né? Mas nós estamos num período de estarmos apenas preocupados com os resultados. Então, se há resultados, a gente não pergunta se está certo ou se está errado, a gente só quer saber se há resultados. E quando a gente chega nesse ponto, onde nós estamos sempre, onde o principal alvo nosso é só ver se há resultados e não se está certo ou se está errado, a gente começa a ter percepções equivocadas sobre o que é ser transformado, né? Então, por exemplo, nós não podemos negar que outras religiões, que outras instituições, enfim, que elas não conseguem ou não têm uma importância na sociedade e que transforma, de certa maneira, a sociedade como um todo. Nós não podemos negar que, de fato, é relevante muitas coisas em que outras religiões, em que outra fé também compartilha coisas que transformam, que tem influências ali sociais. É verdade. Mas aí eu acho que a pergunta onde levanta é onde que a nossa fé cristã, aonde nós temos esse olhar, esses olhos voltados para a cruz de Cristo, no que ele difere dessas outras coisas. Então a gente precisa pensar transformados para além daquilo que outras pessoas entendem como transformados, como essa questão apenas da prática, da atividade em si. Então eu creio que quando a Bíblia fala sobre transformados, na verdade, pegando esse conceito, como eu disse no início, de ser novo, de nova natureza, tem a ver com uma coisa que acontece primeiro dentro e depois fora. E eu acho que isso é muito importante nós pensarmos. Eu acho que, se não me engano, nós tratamos, naquela ocasião, nós tratamos um texto de 2 Pedro 1. Se não me engano, nós tratamos 2 Pedro 1, do versículo 3, não lembro agora se foi até o 9, ou 10 ou 11. Mas, na ocasião, nós vamos ver ali em 2 Pedro 1, aliás, isso, 2 Pedro 1, nós vamos ver do versículo 5 ao 8, se não me falha a memória, Pedro dá uma lista de crescimento, de coisas que nós precisamos frutificar, né? E você vai perceber que a lista não tem atividades. A lista de 2 Pedro é uma lista de virtudes internas.
né? Ele vai falar sobre virtudes que são internas e não sobre coisas só que nós praticamos. Por quê? Porque ser transformado, ser santificado, antes disso ainda ser regenerado, ele implica em uma coisa que acontece primeiro dentro da nossa natureza e depois uma coisa que acontece fora. E nós precisamos começar por aí. Se nós partimos simplesmente da transformação de atividades, uma mudança de rotina, uma mudança de hábitos, mas não partimos de uma renovação da mente, como Paulo fala em Romanos 12, e não partimos de algo que o Espírito Santo apenas consegue fazer em nosso coração, que é nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, que só Ele pode fazer em nós, a gente vai patinar, a gente vai ser, nós seremos igual qualquer outra fé. E isso é o que torna a fé cristã, não só isso, mas uma das coisas que torna a fé cristã distinta de outras, é que ela transforma a natureza, uma coisa que só o Espírito Santo pode fazer por nós, assim, essa transformação integral. Na ocasião, eu não lembro, mas nós falamos alguma coisa sobre ser civilizado, ser adestrado e ser transformado pelo Espírito Santo, né? Isso. Uma coisa nesse sentido, eu me lembro vagamente, porque faz 2 anos já. Mas é isso. Nós precisamos pensar que nós podemos praticar muitas coisas corretas, assim como todas as pessoas entram corretamente no trem por causa daquelas grades. Mas elas só entram no trem correto por causa daquelas grades. É só um adestramento, uma civilização. Mas elas não entram correto no trem porque foram transformadas por dentro, porque o outro não é, o próximo não é alguém que é o seu inimigo, o seu adversário para o assento, sabe? Ou coisas do tipo. Então precisa acontecer uma transformação interna. E essa transformação interna é só o Espírito Santo que faz. E isso é muito sério, né? Até um amigo nosso lá da galera, né? O Adriel, na época ele estava na diretoria. E ele sempre fala que esse é um momento marcante, quando você falou sobre adestramento, né? E tem uma outra expressão que você usou no dia. Adestramento e... Enfim, essa relação... Rapaz, agora... Eu também não vou lembrar exatamente, mas do adestramento com essa questão da gente ter essa transformação interna que o Espírito Santo faz. E isso é muito sério, porque a gente vive dias numa sociedade, não só no Brasil, no mundo inteiro, em que se mata por conta de racismo, onde as mulheres apanham absurdamente, onde o consumo de álcool, de drogas também é alto, onde muitas das vezes as pessoas preferem se reunir, agora na época de pandemia, ao invés de querer o bem do outro e tentar o máximo de isolamento que é possível, né? O total talvez seja difícil mesmo. Tantas coisas, onde você fica guerreando por conta de política e político que nem sabe que você existe. Então, são tantas questões, e é uma sociedade em que nós cristãos, pelo menos aqui no Brasil, nos declaramos maioria quando vai ter o IBGE. Então, é isso que eu também queria falar contigo, né? A questão do homossexual, do trans, né? De tantas questões que estão tão perto de nós, é tão latente para essa sociedade, e como que você vê isso, né? De que modo essa transformação poderia acontecer na nossa sociedade para que a gente vivesse mais perto daquilo que Deus nos ensina através da palavra dele? Amém. Eu não me lembro agora quem falou isso, mas nós precisamos pensar primeiro no que Deus está fazendo e fazer parte daquilo, né? As Escrituras, embora seja vários livros, ela é um livro só. A Bíblia Sagrada é um livro só. E ela tem, embora tenha várias histórias ali, vários textos, ela tem uma principal história, que é a história da redenção. Então, o que Deus está fazendo, e que Ele irá cumprir ali no dia de Cristo, como diz Filipenses 2:6, aliás, 1:6, que Ele começou a boa obra, vai completá-la no dia de Cristo. Essa obra que Ele vai completar no dia de Cristo, e nesse lugar, nessa cidade, a qual o arquiteto e construtor é Deus. E é isso que Deus está fazendo, desde a criação ali do Éden, até a consumação, quando Ele virá resgatar o seu povo, a sua igreja. E nós precisamos pensar que a maneira como há essa transformação, onde nós sairemos, onde saiu desse jardim após a queda em Gênesis 3, e onde nós chegaremos nessa cidade-jardim,
na eternidade, o processo disso é por meio do Evangelho. Essa transformação é por meio da pregação do Evangelho. Então, o que eu posso dizer é que o Evangelho transforma o ser humano como um todo. O Evangelho transforma o ser humano como um todo, não só a sua estética, não só o seu linguajar, não só a sua playlist. Então, eu obviamente não vou conseguir, e nem me considero apto para trazer a solução para todos os problemas sociais, mas o que eu acredito é que todos os problemas que existem só existem porque houve uma queda. O que eu não estou dizendo que se existe um problema é porque essa pessoa tem um pecado. Ou alguém sofre, por exemplo, está sofrendo porque tem um pecado. Ela tem um pecado, precisa se arrepender e depois ela para de sofrer. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se existe sofrimento, que se existe preconceito, que se existe pessoas violentas, guiadas pela ira, consumidas pela ira, se existe tudo isso, existe por causa da queda. E o único meio a qual o Senhor entregou para haver essa transformação, para que esse processo da queda chegasse à consumação, é a pregação do Evangelho, a centralidade da cruz. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós iremos lutar o máximo que nós podemos, e nós iremos contribuir o máximo que nós podemos para, de alguma maneira, que a nossa vida ela possa comunicar e ela possa transmitir algo para o próximo. Mas somente o Evangelho poderá transformar a natureza das pessoas. Somente o Evangelho trará, por meio do Evangelho, que nós chegaremos nessa cidade a qual o arquiteto construtor é Deus. Esse Evangelho é transformador e eu preciso dizer isso. Não sei se eu vou dar um spoiler, eu acho que não, porque já passou um tempo assim, mas tem uma fala, e deixe-me pegar um pouco emprestado da cultura pop aqui, mas tem uma fala do Doutor Estranho nos Vingadores. Eu particularmente sou mais fã de Batman, vocês podem ver aqui, mas tem uma frase do Doutor Estranho que ele fala algo muito interessante. Ele tem aquele lance de pensar sobre o futuro, de perceber o futuro, alguma coisa assim, de previsões e tal. E ele diz assim, eu pensei 14 bilhões de maneiras, milhões, eu não lembro o número que ele usa, mas é um número assim descomunal, sabe? De tentarmos, mas só existia um. Essa fala eu poderia pegar emprestado do Doutor Estranho e dizer assim, há milhões de maneiras de nós trabalharmos e de nós atuarmos, mas a transformação plena no ser humano, na sociedade, na cidade, que será essa cidade jardim, essa cidade, como diz Hebreus 11, que a qual arquiteto e construtor é Deus, somente por meio da pregação do Evangelho. E isso é maravilhoso. E a gente precisa pensar o que é Evangelho. E aí é um problema danado, porque cada um fala uma coisa. É um desafio, né? É um desafio. E eu acho que... eu vou embora aqui, viu? E acho que é interessante isso que você falou, porque antes você falou dessa questão, né, de muitas das vezes a gente ser adestrado, coloca ali, e muitas das vezes as pessoas até se declaram cristãs, mas está todo mundo, na realidade, adestrado naquilo que a gente entende que é a religião, né? Mas eu acho que a beleza do Evangelho, de seguir a Jesus, é justamente isso, que ele não se trata de uma religião, né? E aí, a partir Se eu puder fazer um comentário... Pode fazer, lógico. Se eu puder fazer um comentário sobre isso, eu acho curioso essa fala que você... Esse comentário que você fez antes aí, que foi o fato de nós termos um número grande, né, segundo as pesquisas, mas ainda não haver muita transformação. É claro que o mundo ele é inimigo de Deus, ele é oposição a Deus, e será muito difícil a transformação. Porém, alguma coisa me assusta nós pensarmos que tem tanta visualização no YouTube de coisas gospel, mas ainda assim nós ainda não temos esse testemunho claro para a sociedade, sabe? E por que eu digo isso? Eu conheço pessoas que, obviamente, nós falamos com pessoas além da nossa fé, e eu conheço pessoas que cantam canções cristãs, cantam canções evangélicas, que falam que se titulam cristãs evangélicas, né?
Mas por que essas pessoas conseguem cantar essas canções e logo em seguida elas conseguem, por exemplo, no mesmo dia ou no dia seguinte ir num baile funk, ou ir para um outro lugar, ou ir ou continuar nas suas práticas, enfim, que ofendem ao Senhor? Por que elas conseguem fazer isso? Porque as canções não se tratam mais do Evangelho. Porque as canções, eu não estou dizendo que todas, existem os remanescentes, mas a grande maioria das canções não estão falando desse Evangelho, que fala que nós somos pecadores, que nós precisamos de um Salvador, que esse único caminho, essa única verdade, essa única vida é Jesus de Nazaré, como ele se apresenta em João 14:6, sabe? Então, assim, esse caminho, essa verdade, a vida é Jesus, e quando a música é totalmente centralizada, não só as canções, mas toda a nossa perspectiva a respeito da fé, ela é pensar a respeito do que ela pode me favorecer, e não do quanto eu necessito de um Salvador, que é Jesus Cristo. É natural que a gente tenha exatamente isso que você falou. É um número tão grande, mas pouco testemunho acontece, pouca evidência de que esse número é realmente esse número que é dito, né? Isso é triste. Isso é triste. Tristíssimo. E aí tem N fatores também, né? Às vezes é melhor a pessoa falar que é cristã, muitos usam até a expressão, né? Sou cristão não praticante. E o que não existe, né? Essa semana eu dou aula para adolescente, e algumas semanas atrás, e um deles me falou assim: Pro, eu fico me perguntando aonde está Deus, porque eu estou questionando muito a Deus, porque é tanta coisa ruim acontecendo, é tanta maldade, que eu não consigo mais entender e nem ver Deus nisso tudo, né? E essa frase me chocou, porque é isso, às vezes a gente acha que as pessoas que estão perto da gente, e por ler a Bíblia, por fechar o olho na hora de orar, a gente acha que a pessoa está vivendo uma vida com Deus, e que entende essa transformação, e não necessariamente, né? E qual... Existe uma promessa, e ela é engraçado, porque é uma promessa aquilo. Jesus disse que no mundo tereis aflições. Tereis. É uma promessa. Então, nós teremos. Agora o que nós precisamos pensar é que o fruto desse caos, desse mundo quebrado, não tem a ver com a ausência de Deus, tem a ver com a presença do pecado. Só existe esse caos porque o pecado entrou em Gênesis 3. E só o Evangelho pode transformar. E aí eu vou voltar pro tema de novo. Você ia dizer algo, eu te interrompi, me perdoe. Imagina! Não, e é exatamente isso. E esse é o nosso desafio como cristão, né? E o pecado, a nossa humanidade corrompida, né? Que nos leva toda hora a deixar a gente como centro de todas as coisas. Né? Então, a estar num mundo tão relativo, que é minha opinião, é aquilo que eu penso, é aquilo que eu quero, é aquilo que eu quero falar, é o jeito que eu quero me vestir. Então, e a verdade de um não é a verdade do outro. E em Jesus a gente encontra resposta. Em Jesus a gente consegue se desfazer, né, se desamarrar disso tudo. Mas aí, para isso, a gente precisa abrir mão daquilo que para muitos é o mais importante, né? Que é de mim mesmo. E esse é o desafio. E qual o conselho? Pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Não, é porque tem um delay, às vezes, eu penso que você parou e às vezes não para aqui, tem um delay na minha internet aqui. Mas continue. Se é para fazer uma pergunta, e qual? Não, e qual dentro desses desafios que a gente tem, qual conselho que você deixaria para que os jovens pudessem se posicionar ou se permitir ser transformado? Qual é o melhor processo que você entende para isso? Certo. Deixa eu me colocar, então, tentar colocar da maneira mais simples e objetiva. E eu acho que tá evidente que eu não sou um cara muito objetivo. Orem por mim. Mas se o que foi dito é verdade, se a única coisa que pode transformar o ser humano é a pregação do Evangelho, porque o que aconteceu em Atos 2 ali
as pessoas ficam encantadas, mas o que aconteceu em Atos 2 ali, aconteceu depois de Pedro pregar o evangelho, sabe? É uma resposta aquilo ao evangelho. Aquilo não é o evangelho, mas é uma resposta ao evangelho. Aqueles todos estarem juntos e participarem juntos da comunhão, do partir do pão, das orações, da doutrina dos apóstolos, aquilo não é o evangelho, aquilo é a resposta que se dá ao evangelho. O evangelho foi pregado por Pedro, né? Aí ele é interrompido no versículo 37, se não me engano, 38, onde eles perguntam assim, como a gente responde a isso? Aí Pedro fala com fé e arrependimento, né? Nas minhas palavras aqui. Então, se isso tudo é verdade, e eu puder então dar um conselho, eu diria para começar com o evangelho, se perguntando o que é o evangelho. Não se perguntando o que eu acho que é o evangelho, ou o que eu penso que é o evangelho, mas se perguntando o que é o evangelho. E quando nós falamos o que é o evangelho, nós precisamos pensar que evangelho, uma das palavras que se pode traduzir de evangelho, é boa notícia, é boa nova, né? E aí um pastor muito conhecido, que é o pastor Tim Keller, ele fala que o evangelho, ele é uma boa notícia e não um bom conselho. Por quê? Porque conselho a gente dá para alguém fazer alguma coisa. Notícia, a gente fala de uma coisa que aconteceu. Então o evangelho não é uma coisa que nós fazemos, o evangelho é uma coisa que alguém fez, e esse alguém é Jesus Cristo na cruz. Então nós precisamos pensar, se eu puder dizer então, se eu puder dar esse conselho de como você começa a pensar sobre transformação, comece sobre essa mensagem do evangelho. O que é o evangelho? Tem um livro, que é um livro assim que para todos, se eu puder dar para todo mundo esse livro, eu saio doando para todo mundo. É um livro muito pequeno, é um livreto do Greg Gilbert chamado O que é o Evangelho, da editora Fiel, se não me engano. E o que é interessante é porque ele vai definir o Evangelho em 4 capítulos, mas ele vai trazer um problema na introdução que é bem legal. Ele vai dizer o seguinte, se você perguntar, nas minhas palavras aqui, tentando trazer aqui o que ele diz, né? Se você perguntar para 10 pessoas o que é o Evangelho, é possível que você tenha 10 respostas diferentes. Isso porque cada um pensa o que é o evangelho a partir da sua perspectiva e não do que a Bíblia diz o que é o evangelho. Então você vai perguntar, o que é o evangelho? O evangelho é a mensagem que Jesus te ama. Jesus de fato te ama, mas isso não é o evangelho. O evangelho é a mensagem de que Deus está fazendo uma grande obra. Deus está fazendo uma grande obra, como nós já falamos aqui, mas isso também não é o evangelho. A mensagem do evangelho é a mensagem de que Deus criou o mundo, de que Ele é um Deus santo, de que os homens pecaram, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, que Jesus Cristo é o único caminho, que Jesus Cristo, que nós somos salvos somente pela fé em Cristo Jesus, e que Ele irá restaurar todas as coisas. A resposta que nós damos a isso é fé e arrependimento. Então eu diria, poxa, mas o que essa mensagem tem a ver com transformação? Com transformação do meu comportamento? E aí eu trago de novo, sou obrigado a trazer de novo o Tim Keller, que ele diz que o evangelho não é o ABC da vida cristã, ou seja, para entrar na vida cristã e depois você vai falar de coisas mais espirituais. Não, o evangelho é o A a Z. É a partir do evangelho você pensa tudo à sua volta. É por isso que você pensa a respeito de todos os problemas sociais, você pensa a partir do evangelho. O que o evangelho diz? O evangelho diz que todos pecaram, que o problema é o pecado da natureza humana. E só transforma a natureza por meio da pregação do evangelho. O Espírito Santo entra e nos vivifica pela palavra, né? Então eu diria, vamos definir evangelho, para que de 10 pessoas que nós perguntarmos o que é evangelho, as 10 respondam, mesmo que com palavras diferentes, respondam que o evangelho é sobre a mensagem da cruz de Cristo e não sobre uma coisa que nós fazemos. Começar por aí, esse evangelho vai transformar, como sempre fez, e como sempre fará até que Jesus venha nos buscar. Amém. Essa é a grande questão, né? E como isso é difícil. Amém. Isso é difícil. Que maravilha, que legal poder te ouvir falar um pouquinho sobre esse tema, Anderson. É um Amém, tema que se eu deixar, agradeço. a gente vai aqui falar bastante, mas como é legal trazer um pouco de luz a esse tema, né? Em dias em que a gente precisa ainda mais de transformação, né? E que nós possamos, a partir do evangelho, né, que o Anderson falou aqui, que nós possamos transformar. Talvez a gente não possa transformar o mundo, mas possamos transformar o mundo onde a gente está inserido, né? Ser bênção ali, Amém. Ser agente de transformação de Deus.
Que Amém. bom poder Amém. te ouvir, de verdade. Foi muito especial. Uma grande honra. Nosso desejo esse ano era ter vocês no acampamento, a gente ia fazer o gratidão, né? Ah, eu também. Não deu certo, né? A pandemia não deixou, mas ano que vem vai rolar acampamento. Estarei lá. Se Deus quiser. Amém. Desejo estar também, só nos convidar. Fechado. Ó, galera, já fica o recado, Amém. hein? Muito bom. Amém. Obrigado, Anderson. Deus abençoe. Dá um beijo nas meninas. Eu agradeço. Viu? Agradece a banda. Mando também. sim. E é sempre muito bom te ouvir, né? Então, essa caminhada, continuaremos aí nos bate-papos da vida. Amém. Se eu puder deixar, então, só um último agradecimento. Sim. E minhas últimas palavras. Obrigado pela oportunidade de nos convidar, de podermos bater esse papo, né? E eu queria terminar só com uma nota de esperança. O Evangelho é uma boa notícia. Amém. Ou seja, essa mensagem de esperança de que aquele que começou a boa obra, ele vai completar no dia de Cristo. Amém. A gente vai morar nesse lugar onde não haver pecado, onde não haverá inveja um do outro, onde não haverá adultério, onde Cristo, onde não vai precisar de sol, porque Ele é o sol da justiça. Amém, glória a Deus. Imagina que Amém. Dia esse dia que a gente estiver com Ele, nossa. Eu sonho com isso. E é uma boa oportunidade para nós pensarmos nisso no Natal, que é pensar justamente sobre essa vinda de Cristo, né? Enfim. Ele vai vir, gente. A gente crê nisso. Amém. Esse dia vai chegar, a gente estar com Ele na eternidade, louvando, adorando a Ele. Amém. Porque às vezes parece que a gente está contando uma história, né? Tipo do Batman, né? Tipo dos Vingadores. Mas não, essa história é real. Ela é tão bela que parece que é ficção mesmo. De tão lindo que é isso. É verdade, mas é real. Mas é real. Ele virá. Amém. Muito obrigada, Anderson. Foi muito bom estar com você. Deus abençoe, Cíntia. Obrigado. Obrigada, amém. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém.